Agora, para nós fazermos as coisas acontecer na nossa vida, para nós podermos assim ter esse contato com Deus e pedir a Ele essas graças, né? Pedir novos anjos, pedir as bênçãos para as pessoas, o que a gente tem que fazer? Nós temos que rezar. Você reza? Você respondeu aí a nossa brincadeira lá no nosso story. Qual é a sua oração preferida? Então, hoje nós vamos conversar sobre oração pessoal e para falar sobre isso vamos receber o nosso querido padre Erivaldo Dantas, ele é paulino. Pode entrar, meu querido, fique à vontade. É um prazer, eu adoro receber padre aqui na minha casa. Eu que agradeço na nossa pelo casa convite. Aqui do Mulher.com. Fique à vontade, viu, padre? Obrigado. Deus abençoe o senhor. Amém, obrigado, você também. E vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é gostoso. Pois é, falar sobre oração, né? Falar sobre oração é falar sobre falar com Deus. Falar com Deus. Falar sobre rezar, né, padre? Com certeza. Vamos começar, então, quando a gente fala de oração pessoal, nós estamos falando do que é isso. Muita gente fala assim, eu não sei rezar. Você reza para mim? Estou precisando de uma graça, estou precisando... E a pessoa pensa que ela não sabe rezar. Mas hoje a gente vai conversar sobre isso e o padre vai poder dizer para você que você pode rezar sim, não é mesmo, padre? Sim. A oração é a oportunidade que todos nós temos de entrar em contato com Deus, de dialogar com Deus, de conversar com Deus, de apresentar para Deus a nossa vida, a nossa história, de apresentar para Ele os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores e angústias. E para a nossa oração existem várias formas, né, de se fazer oração. Quando a gente reza com aquelas fórmulas prontas que a gente já conhece, com as orações próprias, né, do nosso contexto. Ave Maria, o Pai Nosso. São as orações que a gente já conhece, que fazem parte do nosso contexto católico, que fazem parte da nossa fé. Mas existe aquela oração, Drica, aquela oração que brota do nosso coração, aquela oração que brota, de fato, da nossa vida, da nossa experiência de vida e que faz com que a gente converse com Deus. Porque a oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Uma conversa onde a gente tem a oportunidade de se colocar diante de Deus. Porque por mais que Deus conheça a nossa vida, por mais que Ele nos conheça profundamente, mas a oração é a oportunidade que nós temos de dizer para Ele o que estamos sentindo, o que estamos vivendo, o que estamos experimentando. Então, a oração é isso, é diálogo. É, porque às vezes a pessoa vê um Deus como sei lá, sentado num trono, com um cajado na mão, só falando certo, errado, você é mal, você é bom, você não, você sim. E não é isso, né? Exatamente. Então a oração, ela vai nos apresentando esse Deus que quer ser íntimo da gente também, né, padre? Claro. Deus, Ele é íntimo de nós. Claro que por muito tempo a gente teve essa imagem de um Deus que está sempre com o dedo assim apontando para a gente, né? De um Deus que condena, que está sempre olhando para a gente a fim de olhar para os nossos atos, para os nossos erros e nos condenar. Entretanto, a gente sabe que não é assim, porque o Deus que Jesus nos apresentou é um Deus que é compassivo, um Deus que é misericordioso, um Deus que é compaixão e que está sempre pronto a nos perdoar, que está sempre pronto a nos amar. Né? Uma prova concreta disso é a parábola do filho pródigo. Né? Exatamente. Aquela parábola é o exemplo concreto da forma como Deus age com cada um de nós. Né? Exatamente. Um Deus que está sempre pronto a acolher os seus filhos a todo momento, a todo instante. Né? A oração, a gente fala da oração como uma coisa abstrata, mas existem uns caminhos, padre, mais concretos, que a pessoa pode chegar nessa oração, que para quem tem dificuldade de fazer essa oração pessoal, Claro. né? Por exemplo, partindo de que ponto a pessoa vai começar a oração? Existe agora eu vou rezar. Jesus deixou para nós, lá dizendo, lá no Evangelho está lá. Quando rezardes, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ali em segredo, Deus que vê o seu coração, você reza, Deus que vê seu coração, então você fala com Deus. Ele estava querendo dizer, quando você for rezar, você vai ficar com Deus a sós, eu não posso aqui no meio agora começar a rezar. É uma intimidade com Deus, né? É uma oração pessoal diferente. E aí, existe um caminho para a pessoa poder se retirar e começar a sua oração? Como deve ser feita essa preparação? Claro, a oração, ela requer, de fato, esse retirar-se, esse estar a sós com Deus, né? Se a gente acordar os evangelhos, por exemplo, quando a gente olha a trajetória de Jesus, a gente vai perceber que em muitos momentos da vida de Jesus, ele se retira para rezar, para estar com o Pai. Então é muito interessante porque todos esses momentos que Jesus se retira, ele sobe ao monte.
Subir ao monte significa encontrar-se com Deus. Exatamente. Então, todas as vezes que nós precisamos, de fato, assumir essa intimidade mais concreta com Deus, nós precisamos sim nos retirar. Isso não quer dizer que no decorrer do meu dia, diante das minhas atividades, das minhas tarefas, né, do meu trabalho, eu não possa também manter um espírito de oração. Eu posso manter um Como, espírito por de exemplo, oração. nós paramos o que estávamos fazendo, rezamos o texto da Claro. misericórdia e retornamos aquilo que a gente estava Exatamente. fazendo. É um momento, né, nas casas, a gente faz isso em casa. Agora é a hora da misericórdia. Então vamos parar uma oração em conjunto, até que é um texto, uma oração repetitiva, daquela que a gente estava falando, Claro. né, mas que vai também alimentando, é um tipo de oração. Mas o importante também da oração é que, geralmente, a gente costuma fazer as orações quando a gente acorda, né? A nossa primeira tarefa do dia é a nossa oração. Quem não faz, Quem não né, faz, é bom por que faça, favor, né? comece a fazer a oração, né? Então, geralmente a gente costuma rezar de manhã e à noite quando vai dormir, né? Mas é importante também que ao longo do nosso dia, aquela oração que a gente fez de manhã, que ela também tenha reflexo no nosso dia, né? No nosso trabalho, na nossa família. Porque às vezes a gente reza, Pai nosso que estás nos céus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas de repente tem aquela pessoinha lá, que está ali do meu lado, que eu preciso de fato perdoar, Né? que eu preciso, né, reconhecer que eu errei. Então são essas coisas que a gente precisa observar na oração, sempre, né? E à noite, de modo especial, quando a gente deitar no nosso travesseiro, que a gente fizer o nosso exame de consciência, que a gente tenha essa capacidade de observar o nosso dia, como que foi o nosso dia, o que de fato nós fizemos, o que de fato nós realizamos, como que foi, e a partir daí a gente, de fato, buscar ir amadurecendo na fé, amadurecendo numa caminhada, né, junto com Jesus Cristo e fazendo essa experiência maravilhosa de Deus na nossa vida. Exatamente, porque quando o padre fala de Jesus, ele fazia o ministério dele ali durante o dia, ia lá, curava as pessoas, falava da palavra, das leis, conversava com eles, explicava suas parábolas e se retirava. É ali onde ele ouvia Deus. Exato. Né? Porque na oração você fala, mas você também escuta. Então, a pessoa, para chegar nesse ponto de intimidade, de oração, porque fala, mas eu não consigo ouvir Deus. Né? Então, como é que é isso? Como é que eu ouço Deus? Como é que eu rezo de manhã? O que eu tenho que rezar? É o Santo Anjo? É a Ave Maria? A pessoa precisa, padre, saber quem ela é, quem é Deus, para quem ela está rezando. Porque muitas vezes corre o risco dessa pessoa estar rezando apenas para uma ideia de Deus. Não para Deus real, pessoa, Deus Claro, ali. Claro. Como que a pessoa vai fazer esse contato assim com Deus? Isso é importante, né? Você saber como que você está rezando, para quem você está rezando, para que você não reze apenas para uma ideia de Deus, mas que você busque fazer da sua vida uma intimidade concreta de Deus. E a oração é diálogo. A oração é uma conversa recíproca, assim como eu estou tendo aqui com você. Nós estamos dialogando. Você está me ouvindo, eu estou te ouvindo. A oração também é da mesma forma. Nós precisamos nos relacionar com Deus nessa mesma perspectiva, de alguém que está do nosso lado, de alguém que nos ama, de alguém que nos quer bem, que escuta as nossas dores, que escuta as nossas angústias, que escuta as nossas tristezas, os nossos lamentos. É assim que nós devemos. E não só falar, né? Porque às vezes a nossa tendência na oração é falar, né? E a gente não dá oportunidade de escutar, silenciar. E o silêncio na oração, ele é muito importante, porque é o momento onde nós, de fato, vamos ouvir a Deus. Aí você pode dizer, mas como que se escuta a Deus? Escutar a Deus... Estão perguntando isso lá em Exatamente. casa, padre. Como que se escuta a Deus? Como se escuta a Deus? Escutar a Deus é justamente esse silêncio, de modo que o seu coração possa falar. E o seu coração falando, você se deixa iluminar pela palavra do Evangelho, você se deixa iluminar pela ação do Espírito Santo na sua vida e a partir daí você vai ter uma vida com mais sabedoria, com melhor discernimento, para que você possa levar o seu dia a dia com mais sabedoria. Agora, a gente falou desse retirar-se, né? A pessoa pode rezar em qualquer lugar? Esse retirar-se, como é que é isso? Drica, mas eu não entendi. Então, eu só posso rezar no meu quarto? Eu posso rezar, então, é só dentro da capela? Não. Como é isso? A oração, não. Claro que quando você se retira, você entra de fato numa intimidade melhor com Deus. Quando você vai para uma igreja, quando você vai para uma capela, quando está mesmo no seu quarto, claro, você está ali, você e Deus. Mas a oração, qualquer lugar e qualquer momento, é um momento de se fazer oração. Quantas vezes a gente não encontra num ônibus, por exemplo, alguém rezando o texto? Sim. Alguém com o Evangelho na mão, lendo o Evangelho? Então,
Então, é também uma forma de você aproveitar o seu tempo, porque a vida aproveitar tá o seu tão dia. corrida. Exatamente. De você aproveitar o seu dia e fazer, em qualquer momento, em qualquer circunstância, a sua oração. Então, é uma oportunidade que a pessoa tem e não pode, né, esquecer disso. Então, vamos falar disso, padre, dessas formas de oração que tem. Porque nós estamos falando de oração pessoal. Claro. Né? Mas a oração pessoal, ela também se manifesta de diversas formas. Claro. Então, nós temos as orações da igreja. Pode falar, padre, quais são essas formas de oração? Claro, porque assim, nós temos as fórmulas, as orações próprias, prontas, que a gente conhece. Nós temos a oração principal da igreja, que é a oração do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos deixou, que os discípulos, vendo Jesus rezar, sentiram também a necessidade de rezar e pediram, Senhor, ensina-nos a rezar, e Jesus ensina o Pai Nosso para Até os eles. discípulos, né? Exatamente. Foram lá e falaram, Senhor, ensina-nos a rezar, porque a gente vê você rezando aí, ó. Queremos Deus, rezar também, claro. Quer. Exatamente. Então, é justamente isso. E quando a gente não souber rezar, que a gente também diga, Senhor, ensina-nos a rezar. E aí as orações são várias. Você pode rezar essas orações que a gente conhece, como eu já falei, você pode deixar que a oração brote do seu coração. Quando o senhor fala dessas orações que a gente conhece, o senhor está falando, nós tivemos o Pai aqui, Nosso, isso, antes de Ave começar Maria, o programa, colocamos lá no nosso histórico, qual a sua oração preferida? As pessoas estão respondendo aqui, ó, Salve Rainha, Pai Salve Nosso, Rainha, Pai Nosso, Salve Rainha, Ave Maria, Divina Espírito Santo, oração de São Bento. Claro. Então, essas orações, elas são muito importantes para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada cristã. Mas a gente não pode deixar de complementar essas orações com aquela oração que brota do nosso coração. Que é a nossa verdade. Que é a nossa verdade, que é aquilo que vem de dentro, que a gente consegue expressar. E ainda que a gente não consiga expressar, o silêncio também é uma forma de oração. Quando eu coloco meu pensamento em Deus, quando eu penso nele, e eu posso, de fato, sentir a sua presença. Porque daí existe a oração vida. falada e a oração meditativa. Exatamente. A oração falada, a oração meditativa, aquela oração falada, as orações mesmo que a gente expressa. A oração meditativa, aquela que eu interiorizo, que eu busco viver, que eu busco assumir na minha vida e compreender a mensagem que Deus quer me transmitir naquele momento. Mas as orações no dia a dia existem várias, no sentido de oração de petição, oração de agradecimento, oração por uma prece, uma oração, ou seja, são várias as formas de oração que você pode fazer no dia a dia da sua vida. Uma das coisas que a gente não pode esquecer na nossa prática de oração é de agradecer. Porque às vezes a gente é sempre muito pronto a pedir, né? Sim. Sempre oração de petição, Senhor, né? Então, Sim, assim, pede muito, né? Muito. Mas a gente também precisa aprender a agradecer e agradecer pelas coisas simples da vida. Agradecer pelas coisas simples. Só o fato da gente acordar de manhã, de ver a beleza do sol, de poder contemplar a natureza, já é uma oportunidade que a gente tem de agradecer a Deus pelo lindo dia que Ele nos concede. É verdade. Agora, padre, para a gente rezar, a gente ainda precisa de algo antes disso, que é a fé. Claro. Uma pessoa sem fé não vai rezar, Sem porque dúvida. ela não consegue, não tem fé, não acredita, Claro. como é que ela vai rezar? Exatamente. Então, seria a primeira coisa a fazer, é pedir a Deus esta fé. Claro, o pressuposto fundamental para a oração é a fé. Ou seja, para eu dirigir uma oração e uma prece a um Deus, eu preciso acreditar nesse Deus. Eu preciso confiar nele. Só a partir daí é que eu terei, de fato, a capacidade de rezar concretamente, de elaborar uma prece, de elaborar uma oração e de me colocar diante de Deus. E como é que a gente tem fé, padre? Pois é, a fé é uma coisa que a gente precisa construir a cada dia. É uma caminhada que a gente faz. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai amadurecendo. Tem tempo que a gente está um pouquinho mais árido, tem tempo que a gente está um pouquinho mais para baixo, mas esses dias, agora na experiência de Semana Santa, eu encontrei uma senhora que veio conversar comigo e ela disse, ai padre, eu estou tão desanimada na fé, a minha oração já não tem mais aquele fervor de antes. E eu dizia para ela, você precisa voltar a se apaixonar por Jesus. Porque quando nós nos apaixonamos, a gente consegue falar, a gente consegue estar junto, a gente consegue estar mais próximo. Então busque sempre reviver essa paixão pelo Senhor, reviver essa paixão por Jesus, que você vai ressignificar a sua vida de oração, que você vai ressignificar a sua vida. E ela saiu muito agradecida. Então são essas experiências que marcam a nossa vida, que marcam a nossa história. Comece pedindo a fé. Exatamente. Né? Eu não consigo rezar porque eu não acredito. Né, padre? Vai lá então, se coloca sozinho e fala, Senhor, dai-me a fé, que eu preciso da fé. Comece rezando, pedindo a fé. Deus vai dar a você a fé, né, claro, padre? Com certeza. Com certeza Deus vai dar a fé. Nós temos ali, padre, umas telas que foi preparada pela nossa produção a respeito do assunto. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Para a gente ver sobre... Ah lá, ó.
São perguntas, tá, padre? Ó, Tá. Sheila de Curitiba, no Paraná, ela fala assim, ó, eu gosto muito de fazer orações ao longo do meu dia, mas às vezes estou no trabalho e no trânsito. Isso é considerado uma oração ou apenas uma conversa com Deus? Então, pode ser as duas coisas. Só uma conversa com Deus, mas pode ser uma oração. Porque, como eu falei, a oração ela é diálogo. Você não pode simplesmente estar ali no trânsito e vou ali conversando com Deus. Mas aproveita também para, sem tirar a atenção do trânsito, claro, né, Drica? Vai Mas entrar em êxtase? né? Mas aproveita para fazer a sua oração, sim. Acho que todo o ambiente, acho que a gente já falou um pouquinho disso, qualquer ambiente é uma Rezar a oportunidade. vida. Rezar a vida. Aproveita que você está nesse trânsito, reza a Deus, agradece, reza pelas pessoas que estão seguindo para o seu trabalho, por exemplo. Reza por você, por sua vida, por tantas pessoas que saem das suas casas. Deus é simples, né? Deus é simples. Às vezes nós que complicamos Deus. É verdade. Mas Deus é A simples. gente complica tudo, né? Às vezes a nossa tendência é complicar tudo, né? Deus é mais? simples. Deus é simples. Então Ele acolhe a nossa oração. Acolhe a nossa oração. Exatamente, Deus acolhe a nossa oração com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente traz. Às vezes a gente quer fazer uma oração muito rebuscada, muito cheia de tanta coisa, e na verdade é a simplicidade que agrada a Deus. Exatamente. Senão você vai lá e fala, ó Deus grandioso, soberano, magnífico. Aí Deus está olhando para você e está falando, tá, eu já sei, e aí? Né? Não vai para o próximo passo, Deus quer a nossa verdade. Claro. Então nós vamos fazer um intervalinho agora e a gente já volta. Aproveita no intervalo para você participar conosco, tá bom? Desse momento lá nas nossas redes sociais ou pelo telefone, qual você preferir. E a gente volta para continuar falando desse assunto que é super necessário na nossa vida.